maravilhoso a gente poder exaltar o Senhor desse jeito, cantando aquilo que a gente experimenta. E se você ainda não provou desse Deus de milagre, esse Deus de promessa que abre caminho no deserto, que traz o sustento, ilumina no meio da sua escuridão, o momento de você conhecer é hoje. Por isso você está participando com a gente deste culto. Não é porque bipou aí no seu smartphone ou porque alguém te mandou um link. Isso tudo foram instrumentos para que você recebesse através do Espírito Santo a palavra de Deus cantada, ministrada através da liturgia e através da mensagem nessa noite. Então tenha certeza, Deus está falando contigo. Deus preparou esse encontro para você ser transformado e renovado em nome de Jesus. Nós estamos tendo essa temática de encontros transformadores com Jesus na terça da esperança. Nós já vimos Jesus se encontrando com vários tipos de pessoas. Jesus se encontra com pessoas religiosas, imorais, vazias, perturbadas e desprezadas. Inclusive, na terça passada, o pastor Edson falou sobre Zaqueu, uma pessoa desprezada pelos próprios seus judeus conhecidos ali da época por ser cobrador de impostos. Mas através desse encontro com Jesus, ele foi transformado. E antes uma pessoa desprezada, agora uma pessoa inserida. O pastor Edson falou também sobre o Setembro Amarelo. É um momento importante para nós estarmos mobilizando e canalizando nossas forças em prol da vida, combatendo o suicídio. De que forma? Nós podemos abraçar e alcançar as pessoas. E nós temos falado sobre esses encontros transformadores, no qual Jesus ele alcança a vida das pessoas, da mesma forma como nós também podemos ser instrumentos nas mãos do Senhor. E assim mostrar o amor de Deus através das nossas atitudes. Eu lembrei, no ano passado, nós, na Rede Homem, promovemos uma palestra sobre este tema, a questão do suicídio, a prevenção. Nós oportunizamos um momento para tirar dúvidas, tanto presencialmente como também digital, à distância, as pessoas mandando mensagem no WhatsApp. Foi um momento muito legal. Nós convidamos um psicólogo, um médico e um pastor, e nós tivemos um tempo de debate, de conversa, e nós vimos assim como que as pessoas estavam carentes, estavam necessitados e precisavam de ajuda. E nós oportunizamos também nesse tempo esse estender o braço, essa ajuda que essas pessoas precisavam. Pois bem, o que nós temos visto hoje são homens e mulheres com o coração apertado, angustiadas, desesperadas, porque não sabem o que virá. Se talvez neste momento as pessoas já estão um pouco mais aclimatadas em relação à pandemia, outros problemas aparecem, as questões de sustento, questões do que virá, o que acontecerá e assim por diante. Eu quero falar contigo nessa noite sobre o encontro transformador de Jesus, que está em Lucas capítulo 17, versos 11 a 19. E a palavra do Senhor nos diz assim: De caminho para Jerusalém, Jesus passava pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e gritaram: Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Vão e apresentem-se aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que estava curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus perguntou: Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E lhe disse: Levante-se e vá, a sua fé salvou você. Vamos orar? Nós colocamos assim, Senhor, a Tua palavra, que agora está sendo transmitida, e como instrumento nas Tuas mãos, peço que Teu Espírito Santo flua, Senhor, e possa alcançar o coração das pessoas, em nome de Jesus. Amém, Senhor. O Evangelho de Lucas é o único que mostra esse encontro de Jesus com esses 10 leprosos. E para você entender um pouquinho esse contexto do que é lepra,
no Antigo Testamento e no contexto do Novo Testamento também, não era exatamente a mesma forma que entendemos hoje a lepra, que é a hanseníase. Qualquer mancha, qualquer machucado que soltasse algum líquido, alguma coisa assim, descoloração da pele, do pelo, era considerado lepra. Micose, por exemplo, também era já depois categorizada como lepra. Claro que não era assim, simplesmente a pessoa sair dizendo era lepra. Era feita toda uma avaliação. Os sacerdotes, as pessoas vinham até os sacerdotes analisavam, faziam vários testes, e aí sim eles diziam se essa pessoa estava pura ou impura. O texto da palavra do Senhor em Levíticos, capítulo 13, versículo 45 e 46, mostra um pouquinho dessa realidade, de como que era esse processo, e aqui no caso, de uma pessoa impura. O texto fala assim, que as roupas do leproso em quem está a praga serão rasgadas, e os seus cabelos deixados sem pentear. Com a mão sobre a boca gritará, impuro, impuro. Será impuro durante os dias em que a praga estiver nele. Está impuro, habitará só. A sua habitação será fora do arraial. Veja só, o leproso, ele não tinha nenhuma opção de relacionamento. Ele não podia morar com a família, ele não podia ter contato algum, não podia se vestir com as demais pessoas, ele tinha de maneira proposital se vestir com roupas rasgadas. Tem alguns outros textos do Antigo Testamento que fala que eles tinham que amarrar pequenos sinetes nas orlas das suas vestes, tanto nas mangas como no manto, na barra do manto, para que quando eles andassem fizessem barulho. Os seus cabelos tinham que estar todos desarrumados, despenteados, e mesmo à distância, quando eles viam alguma pessoa à distância, eles tinham que gritar, olha, eu sou impuro, para que assim a pessoa pudesse se distanciar dele. Você consegue imaginar uma coisa dessa? Quão terrível é você experimentar uma gama de sentimentos negativos como este? As pessoas ali, o que eram categorizadas como impuros, eles perdiam toda a experiência de relacionamento familiar, social. Todos os seus sonhos e planos, de repente, acabavam. Seus projetos, aquilo que eles pensavam do futuro, de conquistas, de alcançar, até quem eles eram realmente, a autoestima destruída totalmente. Sentimentos como abandono, raiva, indignação, frustração, desesperança, tristeza profunda, era o que passava e permeava o coração e a mente daquelas pessoas. Hoje nós categorizamos esses sentimentos relacionados à depressão e a outras doenças emocionais. A sociologia trabalha essa questão da exclusão de vários âmbitos. E aqui nesse texto, os leprosos, eles experimentaram uma exclusão patológica. E isso acontece quando as pessoas são marginalizadas socialmente por causa de uma doença. Jesus, porém, vem para mudar a visão e a perspectiva das pessoas quanto ao reino de Deus. Continuamente Jesus falava, olha, fiquem atentos porque o reino de Deus está próximo. E aliás, se você quiser ouvir um pouco mais sobre o reino de Deus, quiser conhecer um pouco mais sobre o reino de Deus, assista e participe dos nossos cultos dominicais. Nós estamos com essa série Reino de Deus aos domingos, e eu tenho certeza que você vai ser edificado e fortalecido, conhecendo mais o reino de Deus. Jesus então mostra o que é realmente na prática o reino de Deus. O que ele faz? Ele se importa com as pessoas. Ele sinceramente, ele vai ao encontro dessas pessoas e traz elas para perto, incluindo elas socialmente e espiritualmente. Ele traz o tratamento emocional, ele traz o tratamento físico e ele traz o tratamento espiritual para essas pessoas. E olha, ele já ensina exatamente isso em Mateus capítulo 10, versículo 8, para os seus discípulos, dizendo o seguinte, curem enfermos, ressuscitem mortos, purifiquem leprosos, expulsem demônios. Vocês receberam de graça, portanto, deem de graça. Claro que hoje a hanseníase tem cura, tem tratamento, e a incidência na nossa população brasileira é mínima.
Para você conhecer um pouquinho mais em relação à hanseníase, a forma de contágio dela é através do toque ou através do ar, pela saliva, espirro ou qualquer outra segregação. E é interessante porque quando eu fiz essa análise, eu não tive como não pensar na nossa realidade. Talvez você tenha pensado o mesmo que eu. A forma de transmissão da hanseníase é bem parecida com a forma de transmissão do Covid. Então nós fomos privados do toque, porque se você toca algo que está contaminado ou alguém e leva a boca, ao nariz, aos olhos, você pode ser contagiado. Nós começamos a usar máscaras, nós estamos carregando álcool em gel no bolso, nos carros e assim por diante, para que assim nós venhamos a nos prevenir do contágio. E é interessante nesse sentido porque as pessoas acabam também excluindo aqueles que podem até, nem sempre, ainda nem o caso de ter sido diagnosticado positivo, mas acaba já acontecendo uma exclusão por aqueles que têm algum sinal, algum vestígio de contaminação. Tenho certeza que você já deve ter ou experimentado de um lado ou do outro, uma situação dessas, né? Dizer assim, olha, fulano está com algum sinal, alguns sintomas de Covid. Aí você já fica, né? Tipo aquela cara de alerta, meu Deus, é como se a pessoa tivesse... Você vê como que não é diferente a nossa realidade? Porque uma das piores pragas que nós ainda não conseguimos lidar é com essas questões emocionais e com a questão da exclusão. Essa é uma praga que hoje ainda nós não conseguimos tratar. Porque da mesma forma como da época de Jesus e de antes, que nós podemos ver na palavra, como eu mostrei, hoje ainda nós vivemos essa mesma questão de segregação, de exclusão. Por isso eu quero falar com você sobre o encontro de Jesus com um grupo de pessoas excluídas. E a diferença que o amor de Deus representado em Cristo pode fazer. Sabe, essa mensagem é para você que se sente só no meio da multidão. Essa mensagem é para você que já sofreu algum tipo de perseguição, de humilhação, de bullying, algo que desestruturou a sua personalidade de forma emocional e fragmentou quem você é. Essa mensagem é para você que contraiu o Covid e precisava tanto de um apoio e as pessoas se distanciaram de você. Essa mensagem é para você que se sente excluído de alguma forma. Eu vejo que esse texto de Lucas fala muito nesse sentido, porque o texto fala que 10 leprosos saíram até o encontro de Jesus. Eles vão até Jesus, Jesus fala com eles, manda eles irem até o sacerdote, eles vão até o sacerdote, mas no caminho eles são curados. Um volta para dar glória a Deus e agradecer pelo milagre, e esse tem uma experiência diferenciada. E eu vi ali algumas lições, 4 lições que nós podemos tirar das atitudes de Jesus e das atitudes dos leprosos. Mas antes de entrar nessas lições, eu queria falar um pouquinho de algo que ficou remoendo na minha mente e no meu coração antes de subir aqui. Desde que eu cheguei aqui no Espaço Esperança, eu fiquei incomodado de falar um pouquinho sobre uma experiência que eu tive nesse sentido. Creio que não é algo diferente do que você já passou. Eu creio que em algum momento da vida, se não todos, mas a maioria já passou por um sentimento de exclusão. E você me ver pregando hoje, ou se você me viu tocando, ministrando louvor e relacionando com as pessoas, talvez aquilo que eu vou contar possa parecer no mínimo improvável. Eu, por natureza, sempre fui uma pessoa muito introvertida. E para mim, até falar de mim mesmo é muito difícil, de contar testemunhos, experiências assim. E na minha pré-adolescência, o começo da minha adolescência, eu me fechei demais. E sabe que as experiências, hoje eu vejo isso, as experiências que eu tive, que categorizei como exclusão, foram mais uma percepção minha do que necessariamente a ação de um terceiro. Claro que infelizmente há pessoas que intentam mal, e às vezes por prazer de fazer o mal, infelizmente, elas excluem os outros. Mas esse início de adolescência para mim foi muito difícil. Então eu não conseguia me relacionar com as pessoas. Eu estava começando a tocar, eu aprendi a tocar contrabaixo com 9 anos por aí. E eu fui tocar com o pessoal que era um pouco mais velho e eu tive muita dificuldade de me relacionar.
e de me adaptar a essa realidade. Eu tocava muito mal, gente, vocês não têm noção. Então, se fosse para dizer para cantar ainda, eu já não canto aquelas coisas, mas bota um pouquinho pior, e aí você vai ter uma ideia. Então, todas essas coisas abateram demais a minha autoestima, que não sei dizer exatamente porquê, já não era muito legal. Então, eu fazia o possível para estar longe das pessoas, eu fazia o possível de não interagir com as pessoas, eu fazia o possível de me isolar, de me distanciar, de me excluir. Eu fazia questão de não ir nos lugares, e parece que há uma estratégia, não parece, mas a certeza que é, e depois claramente a gente vê isso, é uma estratégia de Satanás de tentar oprimir e fazer com que cada vez mais você se sinta deslocado, você se sinta distanciado das pessoas, se sinta excluído. Então qualquer coisa para mim era pretexto para me sentir dessa forma e alimentar cada vez mais esses sentimentos negativos. Era como algo que ia crescendo dentro de mim, há um tempo que eu não conseguia controlar, não conseguia lidar, não conseguia trabalhar com isso. E eu posso dizer para você com muita alegria no coração que Deus transformou a minha vida. Porque imaginar eu, há estes anos atrás, no início da minha adolescência, no meio da minha adolescência, e hoje, pai de família, ministro da palavra, não dá para imaginar, são duas pessoas totalmente diferentes. E é isso que o encontro com Jesus Cristo faz. Ele faz aflorar coisas em nós que seriam impossíveis. Eu imagino alguém chegando para mim nessa época, 12, 13 anos, 15 anos, e falando assim, olha, você um dia vai pregar para muitas pessoas. Eu falaria com certeza para ela que seria impossível. Então essa mensagem é para você, que talvez experimenta um pouco do que eu experimentei hoje, ou já experimentou e não conseguiu lidar. Eu quero trazer essas 4 direções, essas 4 lições, através das atitudes de Jesus e através das atitudes que esses leprosos tomaram. E a primeira lição que eu vejo é que é importante criar pontes de relacionamento, gente. É muito importante criar pontes de relacionamento. Sabe por quê? A primeira coisa que me saltou aos olhos neste texto foi ver que os 10 leprosos estavam juntos. Você viu desde o início dessa mensagem que o leproso, aquele que era considerado impuro, era retirado, excluído socialmente, desprezado pela família, desprezado pelos amigos, desprezado por todos. Eles tinham que morar separado, longe do arraial, longe da cidade. Eles não tinham relacionamento. Eu fico imaginando pessoas que não receberam um toque há anos. Nós não fomos criados para ser assim, gente. Nós não fomos criados para não receber o toque, nós precisamos desse toque. Desde pequeno a gente experimenta isso, porque quando você mostra algo para uma criança, para ela ver, ela faz o quê? Ela estende a mão. Por quê? Ela quer ver com a mão, ela quer tocar, ela quer sentir. Nós somos assim, nós precisamos do toque. E então esses 10 leprosos, eles encontraram uma forma de lidar com essa exclusão se unindo. Eles formaram um grupo, eles foram juntos até Jesus, eles foram juntos até o sacerdote, e eles juntos foram curados. Isso é muito legal, porque nós podemos fazer isso. Há uma opção que nós podemos tomar. Você pode escolher ficar trancado na sua casa, trancado no seu quarto, você pode fingir até que se relaciona com as pessoas e tudo mais, mas dentro de si você escolhe se fechar. Você pode fazer isso. Mas você pode escolher também criar essas pontes, lutar contra os sentimentos negativos e gerar relacionamentos. Vocês não sabem como é importante o relacionamento, o conversar, ele é terapêutico demais. Conversar com o próximo, abrir o coração, tratar, mesmo que seja amenidades, faz muito bem para a gente. A gente se sente inserido, a gente se sente parte de alguma coisa maior, a gente se sente próximo de alguém e sente o carinho, sente a atenção do próximo. Isso é importante e faz muita diferença. Por isso eu quero te aconselhar nessa noite a criar pontes de relacionamento. Você pode escolher isso, se abrir ao próximo e não se isolar.
E em nome de Jesus, se você se sente dessa forma, isolado, fechado, mesmo tendo milhões de seguidores, ou milhares, eu não sei, tendo um monte de gente seguindo você nas redes sociais, e ainda se sentir sozinho, eu quero te desafiar, te aconselhar a criar pontes. Talvez não pode estar perto de alguém, efetivamente, presencialmente ainda, mas nós temos a oportunidade de meio de comunicação para isso. Grava, faz uma videochamada, fala com a pessoa, faz os devidos cuidados, mas conversa com alguém. Crie pontes de relacionamento. Uma segunda lição, uma atitude de Jesus agora me chamou a atenção, porque nós precisamos fortalecer espiritualmente as nossas emoções. Para combater a exclusão, nós precisamos fortalecer espiritualmente as nossas emoções. Eu vou te explicar. Jeremias já tinha esse entendimento claro, quando ele escreve Lamentações capítulo 3, versículo 21, e diz assim, que ele quer trazer à memória aquilo que lhe dava esperança. E o que lhe trazia esperança? A fidelidade e a misericórdia do Senhor. Veja, aquilo que gerava em Jeremias um fortalecimento emocional, porque a esperança é um sentimento, era entender e trazer à sua memória e ao seu coração princípios espirituais da parte de Deus para a sua vida, a fidelidade de Deus e a esperança naquilo que Deus poderia fazer através da sua misericórdia. Sabe, não tem como você encontrar com Jesus e permanecer igual. Eu creio que esses leprosos, ao ver Jesus, eu imagino, eu gosto de contextualizar, me colocando dentro do texto, imaginando como que era aquele momento. Aqueles leprosos já tinham ouvido falar de Jesus. Eles já tinham ouvido falar das experiências e dos milagres que Jesus havia feito. Então, quando eles ficam sabendo que Jesus estava passando por aquela região, eles vão ao encontro de Jesus e ao ouvir a voz de Jesus, ao ouvir a orientação de Jesus, tudo mudou. Aí há uma diferença muito grande, porque Jesus diz para eles o seguinte: vá até o sacerdote. Um dos leprosos podia dizer assim: peraí, Jesus, foi o sacerdote que me falou que eu era impuro. Eu fui no sacerdote, ele olhou para mim, ele fez todas as análises necessárias e tal, e ele diz: olha, você é impuro. Eu vou voltar nele? Não dá, né? Ele vai dizer que eu sou impuro ainda, não vai dar certo. Mas a ação de Jesus foi carregada de poder de Deus. Gente, se você já experimentou isso, ao ler a palavra, ao orar e sentir a presença do Espírito Santo movendo na tua mente, movendo no teu coração, você sabe o que é isso. A atitude de Jesus foi diferente. Apesar de alguém ter dito para esses leprosos: vai até o sacerdote, a forma como Jesus falou para aqueles homens foi diferente, foi de impacto profundo ao coração deles, foi renovada a sua fé, e através da fé, a esperança brotou no coração deles. Antes desesperados, antes marginalizados, antes excluídos, eles sentiram em Jesus algo diferente, porque a ação, a forma como Jesus tratou eles, foi diferenciada. Não tem como você sair diferente de um encontro com Jesus. E olha, é comprovado cientificamente, através da neurociência, de que aquelas pessoas que têm uma fé prática em Deus se recuperam mais rápido de enfermidades. Uma fé prática em Deus faz a diferença. Então, há um recarregar das emoções positivas naquele momento daqueles homens, e eles não questionam. E eu acredito que seria extremamente relevante, e estaria na palavra em Lucas, se aqueles homens tivessem questionado Jesus ou duvidado. Imagino que Lucas teria registrado: então aqueles homens, aqueles 10 leprosos, duvidaram do que Jesus disse. Mas a forma como Jesus tratou, a forma como Jesus direcionou a palavra para aqueles homens, gerou a certeza e a esperança no coração deles de que um milagre iria acontecer. O texto diz que eles foram até os sacerdotes, e no percurso, eles foram curados. Algo que me chamou a atenção, além de criar pontes, dessa ação dos leprosos, de criar pontes de relacionamento, essa ação de Jesus de fortalecer espiritualmente a emoção deles, é que os leprosos, um deles pelo menos, foi grato. E ser grato é
uma ação, uma estratégia maravilhosa para combater a exclusão. Sabe por quê? A gratidão trabalha aqui, ó, dentro, nas suas emoções. É comprovado também pela neurociência de que uma pessoa grata, ela é satisfeita com o que tem. Ela é realizada em quem ela é e o que ela tem e o que ela faz. Ela não olha as circunstâncias e as dificuldades com pessimismo, mas uma pessoa grata, ela sabe tirar das pequenas coisas o melhor. E por causa disso, a sua visão de mundo, a sua visão de realidade é mais otimista. Interessante, não é? Agora eu quero que você analise a sua vida. Você está participando da Terça da Esperança. Provavelmente você está participando de uma campanha. Quantas vezes você já fez uma campanha pedindo por alguma coisa? Antes de eu continuar, deixa eu te explicar. Não estou questionando no sentido de uma crítica, dizer, você... Não, observe, preste bem atenção, faça essa análise. Pense aí. Quantas vezes você já fez a campanha? Pedindo por saúde física, emocional, familiar e assim por diante. Agora, quantas vezes você agradeceu ao Senhor pela resposta de oração? Principalmente você que está no jubileu agora, e recebeu a resposta de oração, seja o sim, seja o não, seja o espere. Agora, se você agradeceu ao Senhor, que eu imagino que você tenha agradecido, a proporção do quanto você pediu para o quanto que você agradeceu, foi igual, menor ou maior? Sabe o que acontece? A maioria das vezes, o agradecer é bem menor. Nós agradecemos menos do que pedimos. Até por isso, nós oportunizamos a você de fazer uma campanha de agradecimento, de gratidão. Quando estávamos aqui presencialmente, nós tínhamos 2 vasos, vaso de pedidos e vaso de gratidão. Era muito interessante a gente olhar os vasos ao final do culto. O vaso de pedido sempre estava mais cheio que o de agradecimento. Os papeizinhos verdes, os papeizinhos amarelos. Se você já participou com a gente presencialmente aqui, você sabe do que eu estou falando. Esse leproso, esse rapaz que foi tratado, esse samaritano que foi restaurado, ele entendeu isso. E ele vai até Jesus e ele se prostra diante de Jesus e dá glória a Deus. E este rapaz, ele tem algo diferenciado dos outros 9 leprosos. Porque os 10 receberam a cura. Mas olha que interessante, este soube aproveitar plenamente o milagre de Deus, porque Jesus fala com ele. E Jesus diz assim, olha, a sua fé te salvou. Foi essa intimidade e relacionamento que você tem com Deus. Foi essa proximidade, esse coração grato, que não está preocupado com as coisas, esse coração rendido, agradecido ao Senhor, ao teu Deus, que fez toda a diferença. Lindo isso, não é? Uma quarta lição que eu vejo, é que para você combater a exclusão, é necessário que você também seja um agente de inclusão. E aí eu vejo uma atitude de Jesus. Jesus, ele podia ter feito como todas as outras pessoas da sociedade fizeram com aquele rapaz, com aqueles 10 rapazes. Podia simplesmente virar as costas. Sabia que era leprosos, sabia por causa da forma como estavam vestidos, quem eles eram, como eles estavam e assim por diante. Jesus podia ter virado o rosto, fingido que não era com ele, dado a volta e seguido o seu caminho. Mas Jesus foi um agente de inclusão. Jesus, ele vai ao encontro daqueles homens, fala com eles, interage com eles, orienta eles. E essa ação de Jesus de dizer, olha, vai até o sacerdote, foi a forma de incluí-los novamente na sociedade. Porque se eles tivessem do sacerdote a direção de que eles eram puros, eles poderiam voltar para suas famílias, eles poderiam voltar a trabalhar, eles poderiam voltar a se socializar, a se relacionar, eles poderiam voltar a sonhar, a projetar a vida deles e a serem produtivos socialmente. Jesus, ele fez tudo isso nessa direção que ele deu. Ele foi um agente de inclusão para aqueles homens. Ele não só falou em relação ao espiritual, mas ele trouxe o espiritual para o prático, para o natural, para o material, quando disse, vai, e vocês serão curados, sim, mas se mostrem aos sacerdotes e vocês vão receber aos olhos dos homens o milagre que Deus fez na sua vida. Como você pode fazer isso? Através do exemplo de Jesus, você pode alcançar as pessoas.
Hoje as pessoas precisam de mais, de um toque, de um cuidado, de uma ação, de inclusão. O índice de suicídio neste tempo de pandemia cresceu dramaticamente, porque as pessoas estão se sentindo só e excluídas. Você pode ser um instrumento de inclusão, um instrumento de salvação. E eu queria passar para você um vídeo rapidinho, que fala sobre isso, fala sobre depressão, fala sobre a exclusão social e como nós podemos ser agentes de inclusão. Foi um vídeo que nós usamos no Retiro de Homens deste ano, no começo aqui do ano, nesse primeiro semestre. Foi a primeira vez que nós tratamos sobre saúde emocional, porque nós vimos já os sinais dessa sociedade que está levando cada vez mais as pessoas ao extremo emocional. Eu queria que você acompanhasse conosco e depois nós faremos um fechamento. Talvez você esteja se sentindo assim, como esse rapaz. Não deixe essa bolha ser criada ao seu redor. São dois desafios que eu quero deixar para você nessa noite. Se você se sente excluída, colocar sua vida diante do Senhor, tomar algumas atitudes, criando pontes de relacionamento, sendo grato ao Senhor, fortalecendo espiritualmente suas emoções. E para você que se sente fortalecido, ser um agente de inclusão, alcançar vidas. Sabe por quê? Jesus não desiste da gente. Ele não desistiu de mim. E hoje eu estou aqui para dizer para você que eu sou prova viva disso. Nós vamos cantar um cântico agora que fala sobre isso.
Ele não desiste de você. Não importa o que você esteja passando, o amor do Senhor vai te alcançar neste momento. Fala comigo, fala